Olha só essa, Matos. A pastora arruma uma novinha para ser a segunda esposa de seu marido. O mundo gospel cada dia mais moderno, mas vamos ver aqui a reportagem inteira. Uma situação no mínimo inusitada está acontecendo na igreja Juventude de Cristo em Barra Mansa, Rio de Janeiro. A denominação é liderada pelo pastor Eden Alvolinski e por a sua esposa Fernanda Alvolinski, o que colocou a igreja no centro de uma polêmica nos últimos dias, e foi fato que a pastora arrumou uma segunda esposa para o seu marido. De acordo com as informações, a religiosa disse que teve uma revelação que iria morrer, e por conta disso ela já encontrou substituto, uma jovem de aproximadamente 21 anos. A pastora não estava indo para os cultos. Nas últimas vezes que esteve na igreja foi apenas para contar a tal revelação e disse que estava muito doente. Uma das coisas mais assim que me deixa assim com o pé atrás com religião é quase que eu diria uma falta de cuidado dessas pessoas que são religiosas. Tudo para elas é revelação de Deus. Olha, mas se a gente tivesse zelo, uma passagem bíblica que eu acho muito interessante, onde eu vejo um zelo muito grande, Gideão. Gideão, quando o anjo apareceu para ele e falou que o nosso Criador era com ele, Gideão ficou meio assim, peraí. E aí ele pediu confirmação e com tudo foi confirmado tudo aquilo que o anjo falou para Gideão. Gideão passou a crer, por conta que realmente o nosso Criador demonstrou que era realmente da parte dele que estava vindo as ordens para Gideão. Agora, amados, qualquer sonho, qualquer coisa que esse povinho do meio gospel aí tem, ele já fala que é o Criador verdadeiro. Ele fala que é Deus, né? Eu não costumo chamar. Ele já fala que é Deus. É Deus que me revelou. Deus falou isso para mim. Deus falou isso para mim. Falou aquilo para mim. Deus está me mostrando isso. Deus está me mostrando aquilo. Uma falta de zelo e de respeito. Essa banalização, essa bagunça que se fizeram. É óbvio que realmente a palavra correta realmente é uma banalização com o evangelho, com as coisas realmente ao qual deveria ser tratado com todo respeito e todo carinho. Porque você fazer lá suas cagadas, que nem o cara aí de repente vai trocar a esposa, que já vai trocar por uma mais jovem, ou mesmo se ele quisesse ter duas esposas, mas não fica envolvendo o nome de Deus no meio de umas porcariadas dessa, não. Faz tuas coisas quieto. Porque, fala sério, ou de repente ela pode ter tido esse sonho mesmo, mas eu não creio que tenha o envolvimento do nosso Criador numa história dessa. Não tem. Isso é uma coisa aí sem sentido. Aí cria uma confusão. Será que o Criador é de fazer confusão, de trazer contenda, de trazer... Então, amados, Deus, o verdadeiro Criador, que eles chamam de Deus, pois a maioria dos religiosos entende que serve a Deus. A maioria das pessoas realmente é iludida. Acredita nas denominações deles, segue os ensinamentos dos religiosos, eles não seguem ao Salvador verdadeiro. O verdadeiro caminho, amados. A gente temos que trilhar o caminho do Salvador. Mesmo que você tenha erro, o que você não importa, mas não siga religiosos, pois religiosos vão dar com os burros na água, pois eles fazem tudo de maneira errada. Olha só um outro exemplo também, amados. É Paulo, que ele estava evangelizando, e atrás dele tinha uma espécie de gente que nem essas aí que fica adivinhando as coisas. Esse é o homem de Deus, esse é... E aí Paulo disse,
Cala-te, demônio. As pessoas não têm noção, amados, que os espíritos malignos eles estão para enganar e confundir. E as pessoas, tudo que sonha, já acha que é revelação do nosso Criador. Não se toca que pode estar sendo enganada e pode estar ajudando a enganar outros. Como as religiões, amados, quase todas surgem dessa maneira. O cara teve um sonho e daqui a pouco ele começa a explorar a fé. Cobrar dízimo dos outros, monta um salãozinho para ele. Isso aconteceu muito nos últimos anos. Acho que dos anos 70 a 2018, que eu creio que nos últimos 2 anos não teve assim um crescimento religioso. Mas o comércio religioso no mundo inteiro aumentou de uma maneira muito escancarada. No Brasil foi um boom dessa sujeirada do mundo gospel, do mundo religioso, evangélico, aonde existe muitas pessoas sérias envolvidas com esse negócio, que são exploradas e enganadas e que enganam os outros também. Mas existe muito picareta. A maioria dos grandes líderes religiosos são verdadeiros enganadores, cães gulosos, que não se importam de explorar a fé e explorar aqueles que estão abaixo deles. Pois, coitado desses pastorezinhos simples aí, não passa de arrecadadores para os donos verdadeiros das religiões, para quem realmente manda no negócio. Então é triste, amados, triste todo esse meio bagunçado religioso. Eu creio que seria muito menos pior para a alma deles se eles fossem sinceros, quisessem ter lá, sei lá, que se ele pela lei brasileira não pode, mas se ele quisesse ter 2 esposas, 3, qualquer coisa, do que ficar com essas palhaçadas. Eu creio que espiritualmente é muito pior a mentira e o engano e viver da fé alheia, explorar a fé dos outros para ter uma boa vida. Isso eu creio que é o maior pecado do que realmente, se ele realmente tivesse intenção de ter 2 esposas. Pois Abraão teve mais de 2 esposas. E tantos outros, Jacó. E você vê que foram homens que realmente andaram com um verdadeiro Criador. Mas eles não ficavam dizendo que era a revelação de Deus. Deus me mandou. Não era nada disso. Não ficava inventando mentira com o nome de Deus. Não ficava tendo sonho e dizendo que é o verdadeiro Criador. Porque o maior absurdo é esse, amados. Você ficar colocando Deus, ou o verdadeiro Criador, nos seus negócios. Seja ele normais ou fraudulentos. É a blasfêmia, amados. A blasfêmia é você falar que foi Deus que fez alguma coisa, sendo que é você. Colocar-se, ou dizer, você falar alguma coisa e dizer que é Deus. É uma das partes que diz que é um pecado que não vai ter perdão. Então, somente somados, que o verdadeiro Criador vos abençoe. E que esses aí possam rever o seu ponto de vista e quem sabe acordar. Porque ficar envolvendo o nome de Deus nessas palhaçadas é ridículo. Somente somados, que o verdadeiro Criador vos abençoe.